Podem sentar, gurias. Hoje a gente não tem... A Graça vai me ajudar aqui com a mesa. Pra quem não me conhece, eu sou a Tati. E eu vi que teve 2 pessoas, eu acho que levantaram a mão. Você pode levantar a mão quem tá a primeira vez hoje no culto? Legal, sejam bem-vindas. Isso é muito legal, porque sempre tem pessoas novas conhecendo e se conhecendo e podendo conhecer outras pessoas. Então, que bom que você está aqui, que bom que você já recebeu de Jesus e que você possa continuar recebendo. Dia, não sei se tem como deixar as luzes acesas. Obrigada. Então, gurias, essa palavra que Jesus ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Ela está baseada nas coisas que eu tenho vivido com Jesus e que eu quero compartilhar um pouquinho, né? E eu tenho um tempo, né? E quando Jesus fala com a gente tem muitas coisas para compartilhar. E às vezes é bem difícil, porque mulheres falam também bastante, né? E falam com Jesus, falam com as pessoas. Então, é importante a gente lembrar também de obedecer o momento de falar e o momento de se calar, né? Então, tanto isso também conta no tempo que a gente vai ministrar. Mas eu também quero dizer que, assim como a Sara, eu também sou uma pessoa imperfeita, cheia de lutas, né? E se hoje eu, ela ou qualquer outra pessoa, a Dani veio ali falar, né? Nós somos todas iguais diante de Jesus. Nosso valor não está no que a gente oferece aqui ou aí, ou organizando o banheiro, ou organizando a recepção, ou servindo na multimídia, ou tocando. Jesus nos dá habilidades, dons diferentes para complementar o reino de Jesus. Então, eu quero te dizer que uma boa pergunta para você fazer sobre obediência é: o que Jesus te chamou para fazer no reino? Porque o reino, às vezes, tem as expectativas nossas sobre o que Jesus quer fazer. Mas a gente precisa escutar as expectativas dele sobre nós. Porque daí tudo se completa, tudo se organiza e tudo fica mais calmo dentro de nós. Porque daí a gente não fica correndo atrás de um vento, né? O Rinaldo falou sobre a pregação do Eduardo de 2019 sobre finanças, mas correr atrás do vento tem a ver com ser desobediente em correr atrás de reconhecimento de coisas que Jesus não nos chamou para fazer. E aí a gente se perde. Então, que tu possa estar atenta a isso, né? E o testemunho da Sara vem para reforçar isso, de que não são por capacidades ou por méritos, é por graça de Jesus, né? É por graça. E o coração e a obediência foi uma pregação que Jesus ministrou lá, logo antes, na verdade, quando estava pronta a ministração sobre novas vestes, eu tinha convicção de que esses 2 cultos eu tinha que trazer uma palavra de Jesus junto com a tarde entre elas. Então, eu falei sobre novas vestes por causa de Esther. Lá na tarde entre elas, eu falei sobre Vasti, né, que era uma outra perspectiva sobre a questão de rejeitar o rei. E foi interessante que Jesus foi trazendo algumas coisas e eu vou compartilhar no meio dessa pregação o que ele me trouxe, assim, de coisas que ele foi me ensinando ao longo disso. Provérbios 4, 23, ele fala, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, já é sabido de nós, de muitas formas, né? Que nós precisamos guardar o coração, né? Mas como que nós fazemos isso, né? E pela Bíblia, né? O coração, né? Pensando sobre o conceito bíblico, o coração é o centro da vida interior de uma pessoa e nele está baseada a orientação dela para com Deus. Então, na perspectiva, vamos dizer assim, fisiológica, é onde tem a vida para bombear o sangue, tudo isso. Mas na perspectiva bíblica, ele é o centro de toda a vida interior de uma pessoa. É no centro que são produzidos todos os pensamentos, sentimentos, escolhas. Então, alimentar o coração é fundamental com o quê? Com a sabedoria. E lá nas novas vestes, né, na pregação, eu falei sobre a questão de alimentar com sabedoria.
E a sabedoria vem de conhecer Jesus, de ouvir Jesus, de um relacionamento com Jesus. Beleza. Então a gente já sabe que no conceito bíblico, isso é o que vai guiar a nossa perspectiva de vida. Já em Provérbios 15, 31 a 33, tem um texto que é bem pontual sobre algo, que diz assim: quem dá ouvidos à repreensão construtiva, terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo. Mas o que aceita a repreensão, adquire conhecimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Então aqui a gente já tem um pouco mais profundo que quem dá ouvido a uma repreensão construtiva, feita em amor, mas que é desconfortável, como a Dani falou, a Sara falou, é desconfortável algumas coisas, terá morada no meio dos sábios. Então, quando tu escuta algo que faz sentido para ti aperfeiçoar, para te crescer, tu tá adquirindo um pouquinho daquela casinha no meio dos sábios, né? Mas quantas de nós, muitas vezes não fazemos isso, né? A gente escuta, olha, eu acho que tu pode crescer nisso. O marido fala, uma amiga fala, um colega de trabalho fala, alguém fala de jeito certo, da maneira certa, mas a primeira coisa é a gente se rejeitar aquilo. A gente, não, é do meu jeito, né? E às vezes isso nos traz para um lugar de não moradia com a sabedoria. Porque tudo isso tem a construção da gente chegar à obediência. E a gente percebe isso, como a Dani falou, com os filhos, né? Tu diz, faz dessa forma. Eles vão lá e fazem o quê? Da forma contrária. Só que nós não somos diferentes. Porque Jesus diz algo para nós e a gente vai lá e muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Na grande maioria das vezes. E aí, então, a gente precisa temer ao Senhor para ter a sabedoria, mas está dizendo também que a humildade precede a honra. Quantas vezes aos nossos olhos a gente está sendo totalmente desonrado, porque na verdade a gente está sendo repreendido. E aí isso não nos faz ver as pessoas com os bons olhos, ou até mesmo Deus. Porque Deus providencia repreensão para aqueles que Ele ama. Assim como a gente, como pai e mãe, repreende os filhos para eles andarem num caminho mais reto e justo. Então, esses textos foram ecoando dentro de mim. E, por fim, desde daquela semana do Retiro do Celebrando, que foi 7 de julho, esse texto também está ecoando, que é de Salmos 90, 12, que diz: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu falei no CR, eu falei domingo passado no culto, né? Eu vou ser repetitiva, porque esse texto fala sobre várias áreas da nossa vida. A gente serve para um processo de restauração, serve num processo de pensar sobre as nossas finanças, mas também serve para a gente contar e pensar sobre a nossa obediência. Porque se está dizendo que a obediência, que a repreensão, ela nos dá um coração mais humilde, nos leva à honra, nos leva à sabedoria, é certo que durante os meus dias, o contar dos dias passa por eu saber se eu estou obedecendo ou desobedecendo algo, né? Então, tudo isso fez uma construção dentro de mim de pensar, o meu coração precisa ser obediente. Mas como isso acontece? E aí Jesus começou a me ensinar algumas coisas, né? A primeira coisa que ele me ensinou foi de que a obediência é fruto da intimidade, não de uma imposição. Se tu parar para pensar numa obediência posterior, quando você já é adulto, a uma pessoa que você que você viveu junto, né? A gente que é adulto. A gente vai querer obedecer pela intimidade, não pela imposição. Agora tu tem que me amar. Não é assim que funciona. Num casamento não é assim que funciona. Numa relação de amizade não é assim que funciona. Em muitos aspectos. Só que muitas vezes... Gurias, vocês têm que me dar desculpa porque eu estou com uma tosse que não está me deixando. Então pode ser que alguns momentos eu pare aqui. Então a gente precisa lembrar que a obediência é uma construção de intimidade. Tanto nossa para com as pessoas com as quais nós queremos que estejam nos obedecendo, no sentido de autoridade, mas também de parceria, mas também de comunhão,
Mas, ao mesmo tempo, da perspectiva eterna, é muito difícil nós passarmos a obedecer a Deus se nós não tivermos intimidade com Ele. Por quê? Se eu já tenho dificuldade normal de obedecer a quem eu vejo, às vezes quem eu admiro, quem me faz algo positivo, quem dirá para uma relação de um Deus, né, criador de todas as coisas, mas que de alguma forma eu não consigo ver, porque às vezes nossa relação está muito palpada com o que eu vejo, com o que eu pego, com o que eu sinto. Mas a relação com Deus, ela é uma intimidade de relacionamento adquirida. Então, nós precisamos lembrar que a obediência, ela precisa ser da intimidade. E João 14:15 diz: se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. É simples, reto e prático. Ama, obedece. E aí a gente precisa pensar, será que eu amo Jesus mesmo? Porque se ele diz para mim que o mandamento é eu não maldizer alguém, não estou amando. Se Jesus diz que eu não posso ter ranço e guardar rancor de alguém, eu não estou obedecendo. Se Jesus diz que é para mim seguir as leis de trânsito da autoridade, daí algumas vão lembrar da minha pregação, aquela, lembra? Que eu tinha dificuldade, eu tenho ainda, né? Eu não obedeço. Então, a intimidade no sentido de obedecer os mandamentos vai de coisas muito complexas e difíceis, mas de coisas do nosso dia a dia. E a gente vai percebendo isso conforme a gente vai conversando aqui. Então, Jesus, ele relaciona o amor com a obediência. Está totalmente ligado. Eu amar e eu obedecer. A verdadeira obediência, ela nasce de um coração apaixonado. Não de um coração com medo, rancoroso e cheio de insegurança. Se uma criança, num contexto de insegurança, o pai diz, não, amanhã eu venho te buscar, e não vem. A mãe diz, não, nós vamos no mercado, eu vou comprar tal coisa, não faz. Não, eu vou te acordar, não acorda. Promete e não cumpre. Como que essa obediência vai acontecer com aquela criança? É muito mais difícil. Você tem que dar 2, 3 passos para trás e cumprir a sua palavra. Então, nesse contexto de palpável, é só pensar numa relação de um filho com um pai. Aquele pai que mente, que não é guardião no sentido das emoções, aquele que promete, mas não cumpre, aquela criança nasce insegura, num ambiente inseguro. Se a gente pensar nas nossas mazelas de mulheres aqui, muitas das nossas inseguranças, rancores, mágoas, provêm de algumas inseguranças da nossa construção familiar. E aí a gente precisa pensar que esse amor não é o amor que Jesus nos apresenta. Por quê? Jesus, ele fez o maior sacrifício de amor por alguém que podia ser feito. Então, nós precisamos pensar e avaliar qual o tipo de obediência que eu estou devolvendo para Jesus. E ela está intimamente ligada se eu tenho um relacionamento profundo com Jesus. Então, nós precisamos pensar se a nossa obediência, ela tem sido frequente, natural e rápida. Porque tem um livro sobre educação de filhos que fala sobre como a gente produzir filhos que tenham obediência imediata. Porque, na verdade, uma obediência que não é imediata é uma desobediência. Se tu diz, faz tal coisa, e a criança começa a dar desculpa e tal, ela não é uma criança obediente. Lamento informar, o meu filho não é um menino obediente, porque às vezes ele protela muito rápido. Bah, mas então nós estamos numa crise aqui também de maternidade, mais ou menos isso. Então, porque nós temos que alcançar o coração daquela criança ao ponto de ela obedecer imediatamente, sem ficar dando resposta, sem retrucar, sem dar desculpa. Esse é o alvo. E vamos pensar que quem é mãe, né? Era o ideal, né? Nossa, tu falou, estralou, aconteceu. Fulano, lava a louça, estralou, piscou, aconteceu. Fulano, vai estudar matemática, ele detesta. Não, mãe, claro, com certeza, detesto, mas estou indo. Olha, isso ia ser o auge da obediência imediata. Não seria? Todo mundo está rindo porque seria o ideal, né? Quem tem filhos
Gente, ia ser assim, o supra. Ninguém ia ter cabelo branco. Ninguém ia ficar estressado em casa, insônia, porque o trabalho foi perdido. Gente, incansáveis vezes eu fiquei muito estressado com o Ismael, né? Por quê? Porque a obediência não era imediata. Só que daí nós vamos nos colocar no lugar de filhas, porque esse é um incentivo aqui no culto. Nós todas somos filhas. E quantas vezes a nossa obediência às coisas que Jesus nos pede não é frequente, natural e rápida? Meu, tem dias que Jesus só tem que desenhar num quadro assim, né? E aí agora, como a gente está num momento mais moderno, ele nem precisa de lousa, ele já faz a IA falando com a gente, né? E a gente ainda assim não obedece. Por quê? Porque a gente é desobediente, nosso coração é aquele desobediente. Então, aquele texto, né, que fala da gente arrancar a trave pelo cisco, aquele, sabe? Serve pra gente hoje, assim, que nossos filhos não escutem, né? Mas a gente também é desobediente, gurias. Então a gente às vezes tem que parar um pouquinho, retroceder e dizer assim, Deus, eu queria que meus filhos, que as pessoas que eu lidero, que as pessoas que são voluntárias me obedecessem, que na igreja funcionasse tudo, que na minha empresa. Mas às vezes nós estamos nesse lugar de pouca intimidade e muita desobediência. Então, nós precisamos lembrar de pensar e avaliar se a nossa obediência tem sido frequente, natural, natural e rápida. Tem um livro não sei muito bem o nome, tá? Mas eu vou falar só o primeiro. Dietrich. Esse autor a gente gosta muito lá em casa. E eu esqueci de perguntar como é que se falava bonito esse nome lá em casa. Mas é o livro Discipulado, ele fala: a obediência é o caminho onde o amor caminha. Se a gente parar para pensar, a obediência passa pelo amor. É muito mais fácil quando a gente se ama obedecer. Então a gente precisa avaliar o nosso amor para com Deus, porque essa intimidade vai produzir um caminho. Em vez de um monte de pedra onde a gente tropeça e descola a coisinha do tênis ali, a gente caminha, né? Eu, quando era criança, acabava com meus tênis, porque eu vivia chutando as pedras. Só que o caminho, se fosse plano, né? Lindo, maravilhoso, não ia acontecer isso. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar, o caminho da obediência. E ele precisa ser dessa forma. Então, nós precisamos lembrar que a obediência, no sentido de intimidade com Jesus, não é uma coisa grande. É uma coisa do nosso cotidiano. E aí eu fiquei pensando sobre marcas da minha obediência e amor, né? E algo que Jesus também falou comigo era: Tati, não menospreza as pequenas atitudes que tu já tem obedecido e também não se compara com as obediências de outras pessoas. Porque para um tipo de momento de vida, eu vou ser solicitada por Jesus num tipo de obediência. Mas esse tipo de obediência não é o mesmo que, de repente, Jesus está pedindo para a Bárbara. Por quê? Porque ela está numa estação diferente da vida dela, ela está num momento diferente. E por isso que nós não precisamos nem comparar a vida e nem as parcelas de obediência das outras pessoas. E nem desobediência, porque cada um está num ritmo, cada um está numa etapa da vida. Então, nós precisamos não menosprezar e não se comparar até mesmo na obediência. Por quê? Porque a obediência revela intimidade. E quanto mais intimidade, mais responsabilidade a gente tem de obedecer melhor. Mais rápido, mais natural e mais frequente. Então nós precisamos lembrar de que os pequenos atos de levantar e orar, de resistir à fofoca, de cuidar bem dos filhos, de servir aos outros, tudo é um culto de obediência a Deus. Tudo que tu faz no teu dia pode ser um culto de obediência ou desobediência. A escolha está em você avaliar e pensar: isso tem sido obediente ou desobediente? E tem que ser rápido, frequente para pensar: vou virar a volta e vou fazer de novo. Vou para outro lado. Então, nossa obediência precisa passar por esse filtro, né? De que nós precisamos ser frequentes, naturais e rápidas em obedecer o que Jesus está nos pedindo. Lembrando que Jesus vai te pedir porque tu é única para Ele.
E ele vai pedir outra coisa, porque a outra pessoa também é única para ele. Então, no mesmo aspecto que nós falamos dos filhos serem diferentes e nós almejarmos que eles sejam obedientes, Jesus também faz isso com nós que somos filhas dele. Então, nós precisamos lembrar disso. A segunda coisa que Jesus trabalhou no meu coração, nesse sentido de obediência, foi sobre que a obediência prepara o coração e forja a sua vida, forja a minha vida para uma missão. E nesse aqui eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo, porque foi onde Jesus falou comigo especificamente sobre algumas coisas. E se você quiser abrir a sua Bíblia em um capítulo específico, é Deuteronômio 8. Especificamente, Jesus trabalhou comigo no verso 2. Mas algumas coisas, Jesus brilhou aqui nesse texto, porque eu quero explicar um contexto para vocês disso. Quando eu já tinha entendido de Jesus sobre aquela questão das vestes, e eu contei aqui, eu fui para o culto, e foi bem no culto onde Jesus começou a trazer para nós como igreja algumas coisas que o Eduardo foi ministrando. E naquele primeiro culto de 8 de junho, foi o primeiro dia que a gente fez aquele tempo de oração prolongado, tanto de noite quanto de manhã. Quem estava no culto vai lembrar que agora já tem sido mais recorrente. E aí, quando começou o tempo de oração lá no Campus IP, eu disse, Deus, eu preciso entender claramente o que tu queres que eu fale sobre algumas coisas, do que Jesus está ministrando em mim e tal. E aí, eu ouvi nitidamente, abre Deuteronômio 8. E gurias, eu não vou poder ler todo o capítulo aqui. Mas esse capítulo fala sobre a disciplina do Senhor num caminho para uma boa terra. E aí tem aqui, né, algumas coisas. E eu vou ler rapidamente algumas coisas com grifo. E se você tem o capítulo aí, você lê. Senão você vai e lê em casa. Mas diz, tenham cuidado em obedecer toda a lei que hoje eu lhe ordeno, para que vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento. Daí no 2 diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, a intenção do coração, né? Por quê? Porque ele queria ver se nós iríamos obedecer os mandamentos ou não. Está tudo ali. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí segue ele trazendo à memória várias coisas. E aí depois ele vai e diz algumas disciplinas, né? E aí depois o povo vai indo. E aí ele diz o que vai acontecer, que Deus vai multiplicar as bênçãos, que Deus vai ampliar as propriedades, Deus vai fazer próspero. E aí lá no versículo 20, diz assim, mas se não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como os que foram de outras nações, que o Senhor destruiu perante vocês. Então, durante o tempo ali, eu li isso e eu pensei, bom, então tem uma questão. Eu sou obediente, mas a minha tendência é o quê? Voltar e desobedecer. Se a gente parar para pensar nos filhos, é isso que acontece. A gente diz, obedeça porque tu vai ter vida longa, obedece porque vai ter recompensa, obedece porque é importante. Mas a nossa tendência é obedecer, nossa, muito bom viver o novo de Jesus. Mas daqui a pouco a gente dá uns passinhos e vai ter o mesmo comportamento. Se tu parar para pensar nas coisas de emagrecer, fazer academia, acordar cedo,
beber 3 litros de água, ser a pessoa que não vai mais falar nenhuma palavra feia, não maldizer, não fofocar, não criticar, não, faz uma lista. Quantas vezes a gente vai dando passinhos para trás e daqui a um pouco a gente está as mesmas pessoas. E daí tu diz, não, nunca eu vou fazer mais isso. Gente, todo ser humano é capaz de fazer aquilo ou pior, se esquece de obedecer. Todos. Nós somos capazes de qualquer coisa se a gente para de obedecer. Sabe aquilo que tu julga a pior coisa que tu pode fazer? Você pode ser a pessoa que vai fazer isso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque é isso que o texto estava nos dizendo. E aí beleza, entendi isso. Só que eu fiquei pensando no texto e 40, tal, beleza. E aí naquela semana o Eduardo decidiu fazer o jejum dele, né? Não vou citar a história dele, vou citar a minha. E eu disse, bom, eu não vou fazer um jejum grande, mas eu decidi, vou falar do meu, que eu ia fazer a partir do dia que ele fazia o dele, 40 dias de um jejum de 10 a 12 horas por dia. Eu comeria de manhã, faria academia, passaria o dia todo e comeria no final da tarde. Beleza. Daí, quando eu li esse texto, eu entendi que era esse o texto daqui. E aí eu fui contar, gurias, quantos dias tinha daquele dia até o culto. E adivinha quantos dias tinha? 40. Só que não tinha 40 porque o culto era quarta-feira anterior, a semana passada. Mas eu disse, tá, 40 é do dia 30, quando acaba. Aí, no meio desse processo, a Helena disse, Tati, vamos fazer o culto dia 30? Deu, tá, vamos. Beleza, entendi a mensagem. E aí, comecei a fazer o jejum. E, gente, a gente precisa trazer aqui a memória que 40 na Bíblia tem o dilúvio, tem Moisés no Monte Sinai, tem os 40 anos no deserto, tem Jesus no deserto, tem 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Tem a questão da quaresma, que era o tempo de purificação da Páscoa, que envolvia jejum. Então, muitas coisas envolvem 40. Daí eu fiquei com 40. Começou o meu jejum, né, de 40. E, sinceramente, gurias, estava bem facinho, né? Não comer assim. Tinha minhas dificuldades, mas, né? E aí, entra uma parte. Os 40 dias do povo tinham um deserto, certo? E aí, o deserto é o lugar onde Deus revela o que há no coração e nos ensina a depender dele. E, gurias, o meu deserto não foi comida, mas sim no meu físico, porque os desertos não são a gente que escolhe. Alguns a gente pode escolher por desobediência. Mas quando a gente quer pedir para Jesus nos purificar, ele manda uns desertos diferentes. E aí, para quem não sabe um contexto, né? Eu sou alguém que passei a gostar de fazer exercício físico todos os dias, às 7 da manhã, correr 3 vezes na semana. E aí o meu deserto chegou com um nome. Eu fiz a minha unha e aí eu tive uma carne esponjosa, um granuloma no meu dedão. E, gurias, quero dizer para vocês que eu vou ler o que eu escrevi. Meu deserto se chamou paciência. Nos primeiros dias eu tentava negociar com o meu corpo. Talvez amanhã melhore, mas só uma voltinha. Mas o meu corpo, esse sábio professor, repetia com firmeza. A cura precisa de tempo. A pausa virou um deserto. Coincidentemente ou não, veio, né, esse meu jejum dos 40 dias. Não de comida, mas de corridas, de pressa e sem controle. Um chamado espiritual para mim entender coisas físicas. Enquanto o meu corpo descansava, o meu espírito se alinhava. Por quê, gurias? O meu dedo, ele não ficou um dia assim. Ele foi ficando, ao ponto dos 40 dias que eu botei diante de Jesus, 26 eu fiquei praticamente andando de pantufa, de chinelo, né? E você pensa, tá, beleza. Não, gurias. Naquela semana que tinha mais frio, que estava 2 graus negativos de noite à meia-noite, todos os dias daquela semana, eu tive que acordar às 2 da manhã. Não é que eu tive que acordar, o meu dedo me acordava. Porque ele latejava tanto que eu tinha que levantar, ir na cozinha com frio, pegar uma bacia, esquentar uma água, botar meu dedo ali e ficar ali de 15 a 20 minutos.
até ele melhorar para mim voltar para a cama com frio e tentar dormir. Isso aconteceu uns 10 dias na minha vida. Várias outras coisas, tipo, eu ia ter que trabalhar de pantufa, né? E eu não conseguia mais caminhar porque estava horrível. Esse foi um deserto. Um deserto que algumas gurias do meu PG viram eu andando lá e tal. E eu dizia, não, mas vai melhorar. Por quê? Porque eu tinha que também agradecer por aquilo. Até que, olha só, aqui uma lição. A gente precisa descobrir, não é os outros que descobrem o nosso deserto. Numa segunda-feira de manhã, eu dizendo, Deus, quando é que vai acabar esse negócio? Eu não aguento mais, assim, tipo, vamos. Jesus trouxe, isso é para te ensinar. Várias coisas que tu não ia aprender se o teu dedinho não tivesse assim. E aí, de noite, eu saí com o Eduardo, a gente estava indo até para casa da Letícia lá. E aí eu disse, Eduardo, nem sabe, hoje de manhã, Jesus, eu entendi que esse é o meu deserto dos 40 dias. Daí ele me olhou e eu disse, tá, mas eu já sabia. Eu disse, tá, mas por que tu não me contou? Ele, porque o deserto é para cada um diferente, cada um tem que se descobrir o seu. Então, não espera que outras pessoas vão te dar a resposta dos desertos que tu está passando. É tu que tem que perguntar para Deus e dizer, isso é o deserto que tu está programado para mim? Né? E às vezes o deserto não é de comida. No meu caso não foi. Jesus fez algo, ele me tirou algo muito mais danoso para mim. E julgue você, não, isso não ia ser um problema nenhum. Alguém disse assim, ficar de pantufa, tá? De coisa mais boa, ter a alegação para trabalhar de pantufa. Não, para mim era um problema. Jesus tira o que ele quer para nos aperfeiçoar da forma como ele quer. Então, gurias, eu contei aqui porque eu entendi juntando, e aí eu fui estudando esse texto. Porque Jesus estava me dizendo, obedece, aproveita as bênçãos depois que tu descobrir, mas quando tu ser curada, quando tu receber, cuida para que aquilo que tu receba de volta não vire de novo o motivo da tua desobediência. Então, se tu ler esse texto, vai ser claramente. Então, enquanto eu não percebi coisas do meu deserto que podiam, quando eu receber a bênção, esquecer de Jesus de novo, e não tem a ver com bênção material, não estou falando disso, eu estou dizendo de coisas que a gente quer que Jesus purifique, quer que Jesus molde a nossa vida. A nossa tendência é fazer o quê? Voltar para o mesmo lugar, para o mesmo encontro e não ser forjada para a missão que Jesus nos chamou. Então, que nós possamos obedecer nesse processo, né? O deserto, o meu deserto não foi sem comida e sem bebida. O seu deserto pode ser que seja a privação da companhia de uma pessoa, pode ser a privação de sono. Eu não sei o que Jesus está dizendo que é o teu deserto, mas certo é, você tem que descobrir com ele qual é o teu deserto. Porque nesse deserto, ele quer te dizer, não volta quando tu sair. Pode vir sentimentos, pode vir palavras, pode vir motivos, razões ou circunstâncias. Não volte para aquele lugar que tu descobriu que era um deserto. Então, nós precisamos aprender coisas nesses desertos e a gente precisa encontrar outros ritmos, né? Eu aprendi que há curas que o corpo precisa, mas há outras que são necessárias em nossas emoções. E essas, só o silêncio e o tempo consegue tocar. A vida está corrida, gurias. Às vezes só o silêncio consegue tocar em alguns desertos, em algumas áreas da nossa vida. Elizabeth Elliot, que é uma grande missionária, alguém que tem várias perspectivas de vida muito profundas, diz: o sofrimento é o laboratório onde a obediência é refinada. Gurias, o sofrimento é um bendito remédio. Melhor que rifocina no dedo. Porque, olha, outra coisa que eu aprendi foi, tenha uma rifocina em casa. Deus mandou várias pessoas bondosas. Num dia, num domingo, aqui meu dedo estava assim, ó, que a pessoa olhou e disse assim, meu Deus, o que tu vai fazer? Eu disse, eu já não sei mais. E ela disse, eu vou te mandar uma rifocina. Eu disse, o quê? Ela tem que comprar na farmácia. Eu disse, não tem receita. Ela disse, não, vou conseguir, eu tenho lá em casa. Uma serva de Deus, ela não tá aqui hoje. Ela mandou 11 horas da noite, conseguiu um Uber lá num prédio, num lugar fechado de Alvorada,
um residencial e mandou 11h40, um domingo, chegou na minha casa a tal da Refocina. Jesus manda pessoas para cuidar de nós no nosso deserto. Jesus manda abrigo, consolo nos nossos desertos. A gente precisa estar atento. E também vulnerável para contar as nossas dores, para que as pessoas possam acolher. Porque se eu podia estar de bota sentada ali e não falar nada, alguém não me enviaria um remedinho. Às vezes a gente está passando por algum deserto e a gente não compartilha. Nós precisamos aprender a compartilhar. Então, nós precisamos lembrar que algumas provas e pausas são oportunidades de crescimento. E nesse momento, nós não podemos recuar, mas confiar profundamente nisso. Algo que Jesus me ensinou nesse tempo também foi sobre recuar e avançar. E eu já compartilhei isso com algumas pessoas, né? Que há guerras que exigem silêncio, espera e esconderijo. Há batalhas que só se vence avançando. E aí discernimento é quando nós sabemos a hora de nós recuarmos para sobreviver e quando sabemos o momento certo de avançar para conquistar. Nem toda retaguarda é derrota e nem todo avanço é imprudência. Só quem anda com Jesus sabe qual é o momento disso. Eu queria avançar nas minhas corridas, queria baixar meu pace, mas eu precisei recuar para poder aprender lições. O que você quer avançar na sua vida? De repente, Jesus quer que você recue, porque numa guerra, essas duas coisas são estratégias de guerra. Nós estamos acostumados a viver num mundo que só diz avança, avança, avança. Mas, de repente, Jesus está te chamando para recuar. Voltar para dentro da sua casa. Trabalhar menos. Comer menos. Se exercitar mais. Eu não sei qual é o recuar e o avançar. Mas Jesus te chama para pensar sobre isso. O que você precisa pensar? E, por fim, a obediência se manifesta na rotina diária. Ela é um reflexo do nosso coração. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça a Deus Pai. E Colossenses 3,23 também diz algo. E tudo que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para com os homens. Sabe, gurias, o que parece comum na nossa vida é sagrado. Porque tudo vem de Jesus. E tudo volta para Ele. O lavar a louça, que é comum, é sagrado. O esfregar as meias, que é comum, é sagrado. Arrumar os cabelos é sagrado dos seus filhos. Tirar piolho, nem sei se existe piolho ainda. Tirar piolho é sagrado, né? Sabe, gurias, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente está murmurando e tirando a santidade de coisas que Jesus nos dá para fazer. Nós precisamos lembrar que a vida comum é o lugar onde a obediência brilha e a gratidão é revelada. Será que você, no seu comum do dia a dia, tem revelado gratidão? Mas eu queria te encorajar a pensar que um coração obediente, ele não nasce da força, mas de uma entrega. E essa entrega precisa ser diária, precisa ser verdadeira e precisa ser de tudo isso que a gente falou, de uma intimidade com Jesus, de um relacionamento profundo com Jesus e de coisas que não são fáceis, mas são produzidas em um deserto. Então, nós precisamos lembrar que nós não somos invisíveis para Deus. Se a gente conseguisse assistir, depois eles vão dar um ok, ele fala de algo muito precioso. E ela vai dizendo ali que naquele livro que ela recebeu, tinha a história das catedrais que são construídas na Europa. E aquelas catedrais, elas não vão ser mais construídas. Por quê? Porque não tem pessoas disponíveis para passar tanto tempo investindo diariamente em coisas que ninguém vê. Sabe, gurias, muitas vezes nós somos essas que não estamos mais disponíveis para gastar tempo em coisas que ninguém vê. Nós queremos
gastar tempo em coisas que as pessoas vão ver, né? Nós queremos gastar tempo nas coisas que nós somos reconhecidas. E nós esquecemos, muitas vezes, que os detalhes da nossa vida podem se tornar o altar de adoração que é feita de um coração obediente. E tem uma frase no vídeo que diz: mas se você construir bem, eu entrarei nela e serei visto. A pergunta é: Jesus tem te chamado para construir coisas dentro da sua casa, dentro do lugar onde você está, nos relacionamentos que você tem, mas você precisa perguntar: você tem construído bem com a obediência que Jesus está te pedindo? Ou você tem feito, de alguma forma, 80%, passando na média 70%, ou já está em reprovação? Porque eu não sei o que Jesus tem te pedido para ser obediente. Eu sei as minhas partes. Então nós precisamos lembrar que esse coração obediente, ele não nasce de uma força, mas de uma entrega. Nós precisamos lembrar que esse coração transformado, que muitas vezes passa por desertos que ninguém vê, vai ser suficiente para que Jesus transforme, para que Jesus renove, para que Jesus faça algo novo. E nós vamos cantar uma música que fala sobre isso, que fala que nós não entendemos o caminho, mas a gente aceita. É uma música que Jesus tem falado comigo. E, de repente, a gente não vai conseguir perceber a magnitude do que Jesus tem feito, mas a gente precisa aceitar. Diz assim: eu não conheço os teus caminhos, mas confio. A vontade tua é boa, perfeita e agradável. Daí tem uma parte da música que diz assim: e eu sou tão ansioso, preocupado e pequeno. Muitas vezes nós nos percebemos de outra forma. Não, eu ansiosa? Capaz. Eu preocupada? De forma nenhuma. Eu pequena? Não. Tu não sabe qual é a minha colocação, tu não sabe a minha formação, tu não sabe o que eu já fiz na igreja, fora dela. E Jesus está dizendo, né? A minha graça é que te basta. Deixa Jesus continuar te ministrando e que você possa continuar sendo alguém obediente. Fala para tua irmã aí de uma forma de encerrar dizendo: se tu cair, Jesus te levanta. E deseja a ela um bom restinho de noite. Amém?